Apenas um dia depois que meu pai faleceu, minha mãe decidiu me colocar para adoção e se mudou com meu tio. Eu, uma jovem de 17 anos, fui recentemente contactada por minha mãe após 10 anos sem contato. Ela me colocou para adoção quando eu tinha 7 anos, e felizmente, consegui encontrar uma família disposta a me acolher. Para facilitar a compreensão, enquanto narro o que aconteceu, vou me referir à minha mãe biológica como Rebeca e aos meus pais adotivos como mãe e pai. Rebeca me teve com meu pai biológico quando ela tinha provavelmente cerca de 20 anos e teve que abandonar a faculdade por minha causa, mas meu pai biológico completou sua educação e eles se casaram logo após ele se formar. Quando eu tinha cerca de 3 anos, ele foi diagnosticado com uma doença terminal e faleceu pouco depois que eu completei 7 anos. No entanto, acho que o processo de renúncia à minha custódia já havia começado muito antes de meu pai biológico falecer, porque minha mãe me deu para adoção e me mudei com minha nova família literalmente um dia depois que meu pai faleceu. Eu lembro disso tão claramente como se fosse ontem, mesmo depois de 10 anos, porque eu estava muito chateada e confusa sobre o que estava acontecendo. Lembro-me de várias pessoas me dizendo que eu ficaria bem, que meu pai estava em um lugar melhor e coisas assim, mas tudo que eu queria era ver como ele estava. Ele estava muito doente, mas sempre estava lá quando eu queria vê-lo, mas não me permitiram nem dizer adeus a ele depois que ele faleceu. Mal tive tempo de registrar e processar essas coisas quando minha nova família apareceu no dia seguinte ao falecimento do meu pai, e minha mãe me disse que essas pessoas cuidariam de mim por alguns dias, mas os dias se transformaram em semanas e depois em meses, e eventualmente, anos. Eu continuei esperando que minha mãe entrasse em contato comigo e me lembro de chorar muito no início porque achava que minha mãe e minha família haviam me abandonado. Mas algumas semanas depois que meus pais adotivos me acolheram, meus avós biológicos vieram me ver e mantiveram contato comigo desde então. Naquela época, eu era jovem demais para saber a verdade, mas quando tinha cerca de 14 anos, eles não puderam mais evitar minhas perguntas. Eu realmente queria saber o que havia acontecido com minha mãe biológica porque eu estava bem ciente de que fui adotada. Eu só queria saber por que tudo isso havia acontecido, já que me lembrava distintamente de me dar bem com meus pais biológicos quando eu era pequena. Então, descobri a verdade com meus avós e meus pais adotivos eventualmente. Aparentemente, após o diagnóstico do meu pai biológico, minha mãe ficou devastada, mas em vez de estar ao lado dele, ela começou um caso com meu tio. Isso já era horrível por si só, mas ninguém sabia sobre isso até 6 meses antes do falecimento do meu pai, quando a saúde dele começou a piorar consideravelmente. Nesse momento, meu tio e Rebeca não viram mais razão para esconder o caso, porque ela sabia que queria ficar com ele, e assim que meu pai estivesse fora de cena, ela se juntaria a ele. Rebeca e meu tio contaram aos pais dela sobre isso e meus avós obviamente ficaram enojados com o que estava acontecendo, mas, pelo bem do meu pai doente, ficaram de boca fechada sobre isso porque eu era jovem demais para entender e eles não queriam que meu pai soubesse de nada, já que ele já estava passando por muita coisa. E, na mesma época em que confessaram o caso para meus avós, meu tio e Rebeca também anunciaram que não estavam dispostos a me criar e estavam considerando me colocar para adoção. Houve muito barulho sobre isso, mas Rebeca estava bastante firme sobre o que queria. Aparentemente, ela disse que era muito jovem quando me teve e não queria ser mãe. Ela não se sentia pronta na época e foi apenas por insistência de seus pais que ela me teve e se casou com meu pai. Se os pais dela não tivessem pressionado, provavelmente ela não teria feito nenhuma dessas coisas e sua vida teria sido muito diferente. Então, agora que meu pai estava saindo de cena, ela também não me queria e estava disposta a me colocar para adoção. Era óbvio que não podiam me mandar embora enquanto meu pai estivesse vivo, então esperaram até ele falecer e, depois disso, permitiram que minha mãe e meu pai adotivos finalmente me acolhessem. Mesmo meus pais adotivos ficaram muito chocados com o tipo de situação em que eu estava, mas eles realmente queriam adotar uma criança e completar sua família, já que estavam tendo dificuldades para conceber uma segunda vez após a primeira gravidez e era muito arriscado para minha mãe de qualquer maneira. Eu sei que meus pais provavelmente queriam adotar uma criança muito mais jovem, mas me disseram que não ouviram falar de mim por nenhuma agência de adoção. Na verdade, foi uma prima da minha mãe que contou sobre minha situação, já que ela era amiga de Rebeca na época e, assim que ouviram sobre mim, souberam que precisavam me tirar de lá. Eles nem se importaram com a minha idade e falaram com minha mãe pessoalmente, sem nenhuma agência envolvida. Minha mãe também concordou em me deixar ser adotada porque ela também estava tendo dificuldades em encontrar alguém que estivesse disposto a adotar uma criança de 7 anos através da agência. Eles falaram com Rebeca 4 meses antes de meu pai falecer, e algumas semanas antes do falecimento dele, tudo já estava finalizado e até meus pais adotivos acreditavam que, depois que meu pai falecesse, eu provavelmente ficaria com Rebeca por alguns dias pelo menos, mas ela me mandou embora literalmente no dia seguinte. Depois que descobri a verdade da situação, fiquei realmente feliz que Rebeca tenha decidido me colocar para adoção e tive a sorte de encontrar pais tão maravilhosos, porque as pessoas geralmente preferem crianças mais jovens quando estão adotando.
Encontrei uma família realmente maravilhosa. Amo minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho e não poderia estar mais feliz. Eu também tenho literalmente 4 conjuntos de avós, então você pode imaginar o quanto fui mimada desde a infância. Ninguém manteve contato com meu tio ou Rebeca depois que meu pai faleceu e eles nem sequer compareceram ao funeral dele, que foi organizado pelos meus avós. Eu estava lá porque era uma situação muito triste e eu já estava passando por uma fase muito confusa, então acharam que seria melhor para mim me adaptar à minha nova vida até que eles se reintroduzissem. Depois de descobrir a verdade sobre por que fui colocada para adoção e por que Rebeca não permaneceu na minha vida, pensei que me sentiria indesejada ou pelo menos um pouco chateada, mas na maioria das vezes me senti aliviada por não ter passado a vida com minha mãe biológica e ter encontrado pessoas que realmente me queriam. Agora tenho 17 anos, vou começar a faculdade em alguns meses e mal penso em Rebeca ou no meu tio ou no que eles têm feito, mas nos últimos dias não consegui parar de pensar neles porque ela me procurou nas redes sociais para perguntar se eu estaria disposta a encontrá-la e consertar as coisas. Tenho uma conta pública e, obviamente, não é difícil me encontrar, mas não consegui entender por que ela estava me procurando depois de tantos anos. Então, antes de concordar com qualquer coisa, decidi perguntar por que ela queria consertar as coisas comigo de repente. Ela me enviou uma mensagem longa e sincera dizendo que muito tempo havia passado, mas mesmo assim ela se arrependia de sua decisão de ter me deixado e priorizar sua vida com meu tio em vez de seu compromisso como mãe. Ela disse que sabia que não era lugar dela exigir que eu voltasse a ser sua filha, mas pelo menos queria que eu soubesse que ela não estava totalmente errada e que o único erro que cometeu foi ter se comprometido com algumas coisas quando era jovem demais para entender as repercussões. Havia muita pressão sobre ela e, por isso, tomou muitas decisões ruins, mas nunca se arrependeu de ter me tido, independentemente do que minha família possa ter me dito. Ela só estava pronta para ser mãe e queria fazer as pazes comigo. Depois de pensar sobre isso, decidi dizer sim porque estava curiosa. Não contei a meus pais ou avós sobre isso, simplesmente fui ao encontro dela. Só depois de encontrá-la percebi que ela não estava me pedindo para encontrá-la apenas porque queria fazer as pazes comigo. Ela precisava da minha ajuda. Eu deveria ter percebido isso antes, mas, infelizmente, tenho a tendência de tentar ver o lado bom de todo mundo, até mesmo alguém como Rebeca. De qualquer forma, nos encontramos para almoçar há 2 dias. Inicialmente, ela parecia muito calorosa e cordial comigo. Tentou explicar o lado dela da história, dizendo que seus pais insistiram para que ela se casasse com meu pai, deixasse a faculdade e cuidasse de mim e coisas assim, e ela simplesmente não estava pronta para nada disso, mas teve que fazer porque seus pais insistiram. Mais tarde, começou a se sentir muito sufocada em seu casamento e a notícia do diagnóstico do marido foi a gota d'água para ela, por isso foi levada a ter um caso. Ela não se arrependeu porque acreditava que meu tio era o amor da vida dela e estava feliz por tê-lo encontrado, pois estava casada com ele há 8 anos. Enquanto falava sobre meu tio, ela começou a chorar e me disse que agora seu casamento estava em crise e essa era parte da razão pela qual ela veio me procurar. Ela disse que precisava da minha ajuda para se reconciliar com seus pais e também com os pais do meu pai biológico. Depois que ela me colocou para adoção sem nem mesmo lhes contar, eles deixaram de ter contato por 10 anos e não tiveram mais nada a ver com tio. Ambos estavam bem com isso no passado, mas por alguma razão, meu tio recentemente começou a brigar muito com Rebeca porque ele queria se reconciliar com seus pais. Ele sabia que eles nunca o aceitariam de volta em suas vidas depois de tudo que aconteceu e, por alguma razão, ele estava culpando Rebeca por isso, acreditando que, se ela não tivesse sido tão apressada em me entregar para meus pais adotivos e tivesse esperado um pouco, as coisas não teriam se tornado tão amargas entre todos eles. Então, a única solução que Rebeca podia pensar era me fazer falar com meus avós e convencê-los a se reconciliar com ela e com meu tio, e talvez assim ela pudesse salvar seu casamento. Eles estavam brigando muito nas últimas semanas, e ela não conseguia pensar em outra maneira de lidar com a situação além dessa. Honestamente, não há nada que me arrependa mais na minha vida do que ter ido encontrar essa mulher, porque claramente ela não estava lá para se desculpar genuinamente comigo, oferecer uma explicação ou mesmo fazer as pazes como alegava. Ela estava lá apenas porque seu casamento estava em crise e achava que eu poderia ajudá-la. Se eu pudesse, acho que não gostaria de ajudar, porque ela não merece minha ajuda depois de ter sido tão egoísta. Depois de ouvi-la, eu disse a ela que suas lágrimas de crocodilo não iam funcionar comigo e estava prestes a sair, mas ela disse que se eu estivesse no lugar dela, entenderia melhor a situação. Ela disse que foi compelida a se tornar mãe quando não estava pronta mentalmente, e apesar disso, tentou seu melhor para ser uma boa mãe para mim. Se eu não conseguia ver isso porque estava tão influenciada pela minha família, então isso significava que eu não era diferente do resto deles. Isso realmente me irritou, porque ela só foi minha mãe por 6 ou 7 anos e mesmo assim teve toda a ajuda do mundo. Eu estava bastante confiante de que meus avós não a disseram para ela abandonar a faculdade. Isso foi uma escolha pessoal dela. Eles me disseram várias vezes que minha mãe escolheu me dar à luz, não insistiram em nada,
apenas aconselharam a ter-me e ver no que dava. Ela foi quem interpretou isso como pressão deles. Se tivesse que escolher em quem confiar entre essas duas pessoas, obviamente escolheria meus avós. Então, eu disse a ela que ela poderia vender suas mentiras em algum lugar onde as pessoas fossem estúpidas o suficiente para comprá-las, já que eu não era. Eu disse que não acreditava em uma palavra do que ela estava dizendo, apesar de ter estado disposta a dar-lhe uma chance de ser honesta e fazer as pazes comigo, como ela dizia querer. Mas ela havia barateado seu pedido de desculpas ao tentar me fazer consertar o relacionamento dela sem nem tentar fazer isso sozinha primeiro. Eu disse a ela que eu não precisava fazer nada por ela, já que não tínhamos nenhum relacionamento. Ela pode ter me dado à luz, mas foi minha mãe que me criou, não ela. Então, saí do restaurante e voltei para casa. Depois que cheguei em casa, percebi que ela havia me mandado uma mensagem, e era uma nota de voz dela chorando. Eu pude dizer que ela ainda estava dentro do restaurante porque conseguia ouvir o barulho de fundo, e por isso me senti um pouco culpada, porque tenho certeza de que você tem que estar muito devastada para começar a chorar assim em um espaço público. De qualquer forma, ela estava chorando e dizendo que foi realmente horrível da minha parte dizer que não tínhamos nenhuma relação, porque, não importa o que acontecesse, ela ainda era minha mãe biológica e eu era sua carne e sangue, independentemente de tudo, ela ainda me considerava sua filha. Mas eu não sei o que dizer a ela. Realmente não a considero mais minha mãe e não quero me sentir mal por isso, porque não acho necessário. Ela não tem sido minha mãe nos últimos 10 anos. Eu me sinto confusa e conflitante por causa da maneira como ela estava chorando no telefone, e até agora, não consegui me forçar a bloqueá-la. Não a considero minha mãe, mas ela ainda é um ser humano que teve uma conexão comigo. Então, sou babaca por dizer à minha mãe biológica que não a considero mais minha mãe? Edição. Oi, achei que estava muito claro no meu post que não contei à minha família sobre isso. Não acho que eles concordariam com minha decisão de ir encontrar Rebeca, e é por isso que não os avisei antes de tomar minha decisão. Eu sei que devo isso a eles e definitivamente vou contar, mas por enquanto eu só queria que isso fosse algo que eu decidisse por conta própria. Além disso, eu sabia que, se tivesse contado a eles, nunca teriam me deixado encontrar com ela, porque todos a desgostavam, e com razão, sei disso com certeza. Acho que só queria um pouco de fechamento, e é por isso que fui encontrá-la em primeiro lugar. Eu não sabia o que estava esperando. Sabia que ela iria se desculpar e só queria falar com ela uma última vez. Acho que foi só que o contato dela trouxe muitas emoções misturadas e eu não estava pensando direito. Mas, seja o que for, fui encontrá-la e já foi feito, e não acho que mudaria minha decisão se pudesse voltar no tempo e fazê-lo de novo. Eu precisava de um fechamento e consegui, e não me arrependo do que fiz. Às vezes você só tem que esquecer todo mundo e fazer o que acha certo, mesmo que seja um erro. Vai ser seu erro, e é nisso que eu acredito. Atualização 1. Finalmente contei à minha família que tinha ido visitar Rebeca e, como esperado, eles não ficaram nada felizes com isso. Eu a encontrei na semana passada e a bloqueei alguns dias atrás, depois que ela continuou me bombardeando incessantemente com mensagens e telefonemas exigindo que eu falasse com ela novamente e lhe desse uma chance de se explicar. Eu não sabia o que ela ia me dizer, mas nem queria mais descobrir. Eu a encontrei uma vez e consegui meu fechamento, mas isso era tudo que eu precisava dela, e não é como se ela realmente quisesse falar comigo e acertar as coisas. Ela só precisava da minha ajuda, e tenho certeza de que esse é o motivo pelo qual ela está tentando entrar em contato comigo após a briga que tivemos no restaurante. De qualquer forma, eu não queria falar com ela de novo e sabia que era hora de contar à minha família sobre nosso encontro. Então, reuni todos hoje, meus pais e todos os meus avós, e expliquei tudo a eles. Meus pais, obviamente, ficaram chateados por eu não ter discutido isso com eles e ter saído sem dizer a quem estava encontrando, mas ainda assim pareciam entender. Foram meus avós que ficaram realmente chateados comigo. Eles me repreenderam bastante, e eu os ouvi pacientemente porque merecia. Eu deveria ter falado com eles primeiro. Principalmente, eles estavam preocupados que minha mãe tentasse me manipular e fazer com que eles parecessem os vilões, já que a conheciam bem o suficiente para esperar isso. Depois que terminaram, disse-lhes que a única razão pela qual eu tinha me encontrado com ela era porque precisava de um fechamento e não esperava que todos entendessem imediatamente porque eu tinha esse pensamento, mas era algo que eu precisava fazer e fiz. A única coisa pela qual eu estava arrependida era por ter feito isso pelas costas deles, mas prometi que nunca mais seria desonesta com eles, e isso pareceu pacificar a todos. Então começamos a discutir o motivo pelo qual Rebeca tinha me chamado e as coisas que ela tinha dito sobre meu tio querer se reconciliar com seus pais e tal. A única coisa em que todos concordamos foi que definitivamente havia mais na situação do que estávamos sendo levados a crer. Se ela estava tentando falar coisas para voltar para a família, isso significava que provavelmente estavam em apuros e precisavam de algum tipo de ajuda.
E, como Rebeca disse que seu casamento estava em crise e ela parecia muito angustiada quando estava ao telefone e mesmo quando nos encontramos, meus avós deduziram que provavelmente ela estava sendo sincera sobre meu tio estar irritado com ela. Seja qual for a verdade, não vamos interferir, porque não é nosso lugar para dizer nada. Meus avós foram muito claros sobre isso. Eles disseram que pararam de considerar meu tio e Rebeca como família no dia em que anunciaram que estavam juntos enquanto meu pai ainda estava doente. O fim disso foi quando minha mãe simplesmente me deu embora sem nem falar com eles ou dar-lhes tempo para explicar as coisas para mim. Eles apenas tiveram sorte de que meus pais adotivos foram gentis o suficiente para permitir que continuassem fazendo parte da minha vida. Então, resumindo, agora bloqueei Rebeca. Não importa o que aconteça depois disso, não vou falar com ela de novo. Sei que ela está bastante desesperada para falar comigo, já que as últimas mensagens que ela me enviou estavam implorando para que eu falasse com ela, dizendo que seu casamento estava desmoronando e que sua vida também, e que ela precisava desesperadamente de mim agora. Eu me senti realmente culpada por ignorar tudo isso, mas honestamente, o que ela espera que eu faça? Mesmo que eu quisesse, realmente não acho que conseguiria fazer meus avós falarem com ela ou com meu tio. Se eu estivesse no lugar deles, também não gostaria de falar com eles. Então é completamente justo que eu não queira mais interagir com ela. Eu sei que ela pode simplesmente criar mais contas e continuar tentando me alcançar, mas não vai adiantar. Decidi que, se ela tentar me procurar novamente, vou dizer que não estou interessada e, se ela me incomodar, vou denunciá-la. Ouvi meus avós discutindo possíveis razões para meu tio querer contatá-los novamente depois de tantos anos, e eles estavam especulando que talvez estivessem com problemas financeiros, já que ninguém da nossa família tem estado em contato com eles. Não sabemos realmente o que eles têm feito. Sabemos que ainda vivem aqui na mesma cidade, mas não sabemos o que fazem para viver. Rebeca costumava ser dona de casa quando eu morava com ela, mas agora não sei. Mas uma coisa é certa, se meus avós estiverem certos e Rebeca e meu tio estiverem realmente tentando se reconciliar com meus avós por causa de problemas financeiros, vou saber que eles não merecem nem o mínimo respeito que recebem de outras pessoas, porque isso é um comportamento humano nojento. Procurar sua filha, com quem não fala há uma década, para que ela conserte a situação com seus pais só porque você precisa de dinheiro é uma das coisas mais desprezíveis que posso imaginar as pessoas fazendo. E sim, espero realmente que ela receba o que merece, se esse for o caso aqui. Atualização 2. Então, ela me procurou mais uma vez hoje. Eu a bloqueei em todos os lugares há cerca de 10 dias, e depois de uma semana sem sinal dela, pensei que ela havia desistido, mas de alguma forma ela conseguiu descobrir onde eu estudo, e acho que é por isso que não devemos divulgar nossas informações pessoais em plataformas públicas. Foi uma lição aprendida da maneira difícil, mas enfim, quando comecei a caminhar de volta para a casa da escola hoje, ela apareceu do nada e fiquei bastante surpresa. Aconteceu a cerca de um quarteirão da escola, e eu não moro muito longe da escola, então geralmente vou andando para casa, mas ela apareceu em seu carro e começou a gritar para eu entrar. Eu disse a ela que não ia entrar no carro dela porque não confiava nela e disse que, se ela insistisse ou tentasse criar drama, eu começaria a gritar ali mesmo no meio da rua e então ela estaria ferrada. Ela apenas me disse que não estava ali para brigar comigo ou me incomodar, que só queria falar comigo e não se importava se eu não ia ajudá-la a se reconciliar com os pais dela, ela só queria falar comigo e se reconciliar comigo, pelo menos. Ela afirmou que tudo deu errado da última vez que nos encontramos e que só queria compensar por tudo. Ela sabia que eu ia interpretar tudo o que ela estava dizendo como falso e pensar que ela estava fingindo, mas queria me dizer que não era o caso, que ela realmente adoraria acertar as coisas comigo. Eu podia literalmente ouvir o quão desesperada ela estava em sua voz e não sei por que deveria ter pena dela, mas só me senti irritada. Então eu disse a ela para me deixar em paz, que não queria nada com ela, e foi aí que suas verdadeiras cores começaram a aparecer novamente. Estou realmente orgulhosa de mim mesma por não ter caído no ato dela na primeira vez, já que ela era muito boa em fingir que estava arrependida e que realmente queria acertar as coisas comigo. De qualquer forma, assim que eu disse para ela me deixar em paz, acho que tive uma conversa e ela pirou completamente comigo por causa disso. Ela começou a me dizer coisas e disse que estava tentando muito falar comigo educadamente, mas se eu fosse ser assim, ela ia garantir que ferrasse minha vida. A mulher literalmente começou a me ameaçar, dizendo que era melhor eu tomar cuidado e tal, mas achei tudo muito divertido, porque o que ela ia fazer afinal? Eu continuei andando enquanto ela falava palavras ruins, e eventualmente, ela foi embora depois de me mostrar o dedo, e fiquei tão aliviada quando cheguei em casa. Contei aos meus pais sobre isso e, mais uma vez, todos se reuniram para discutir o que seria feito. Já que ela fez esse tipo de coisa, temos motivos para uma ordem de restrição, então estamos provavelmente indo por esse caminho e não tenho problema com isso. Na verdade, eu preferiria isso para que ela não pudesse me incomodar repetidamente. Atualização 3. Então, alguns dias atrás,
meus pais solicitaram uma ordem de restrição contra Rebeca e, depois que ela foi notificada, meu tio finalmente decidiu entrar em contato com seus pais. E, como eles previram, obviamente era por causa de dinheiro. Eles estavam administrando uma confeitaria juntos nos últimos anos, mas não tem ido bem nos últimos anos, então eles estavam desesperados por dinheiro. Mas eles sabiam que, se procurassem os pais diretamente, não funcionaria, e é por isso que bolaram todo esse plano. Mas, infelizmente, Rebeca perdeu a paciência comigo e estragou tudo para eles. Então, quem sabe, eles podem até se divorciar por causa disso, e eu serei a pessoa mais feliz se isso acontecer. Meu tio ainda está tentando bajular os pais, tentando fazer com que lhe deem algum dinheiro e continua dizendo que não tem nada a ver com o comportamento de Rebeca comigo, mas, como o único filho deles, merece receber alguma ajuda. Rebeca, por outro lado, está adotando uma abordagem muito estranha e decidiu ser o mais desagradável possível com seus pais e comigo, e tem falado mal de nós online sem nenhum medo das consequências. Tudo que isso está fazendo é fortalecer nosso caso, então espero que ela continue. Estamos bastante confiantes de que conseguiremos a ordem de restrição contra ela, porque é bastante óbvio que ela está descontrolada agora. Nem sei por que ela está lutando contra isso, porque outro dia ela deixou bem claro que não quer nada comigo de qualquer forma. Não importa no primeiro lugar porque vou para a faculdade no outono, e não acho provável que ela apareça lá, já que está com dificuldades financeiras. E, independentemente do que aconteça, meus pais e minha família sempre estarão ao meu lado, então não acho que tenho algo com que me preocupar.